que é orientação a objeto? O que é o conceito de objeto dentro do código? Vou passar o primeiro slide aqui. A ideia da orientação a objeto é como se a gente fosse informatizar todos os conceitos do mundo real e trazer eles para dentro do computador, para dentro de um sistema para isso executar. Como que a gente traz os conceitos do mundo real para dentro de um sistema? A gente traz na forma de objetos. Então, cada objeto, cada elemento do mundo real vai ser transformado em um objeto. Esse objeto vai ser trazido para dentro do código. E aí, pensando em termos de código, o que uma classe tem? O que é uma classe? O que ela tem para que ela se torne uma classe? O que ela oferece, né, de vantagens para que eu possa utilizar e aí em si programar e trabalhar com essa classe? Por que tem que ser uma classe? Vamos entender a estrutura de uma classe então. Primeiramente, toda classe ela vai ter uma série de métodos. E aí que vem o grande pulo do gato, digamos assim. Vamos imaginar um sistema executando. Se não fosse orientado a objetos, basicamente eu vou ter um monte de linhas de código e aquelas linhas de código vêm executando em sequência até chegar no fim, né, na última linha ali, fez o que tinha que fazer e pronto. Com a questão dos objetos é um pouco diferente, porque aí eu vou ter uma série de classes, uma série de objetos dentro do meu código e cada um vai fazer uma coisa específica. Então eu não tenho mais uma janela de código igual vocês estão acostumados, é o método main ali, dentro do main eu coloco um monte de código em sequência, aquilo ali vai executando, às vezes chama uma função ou outra, ou não, mas executa no próprio main ali e pronto, e termina a execução, dá um resultado na tela e acabou. Com orientação a objetos não é mais assim. A gente tem uma série de objetos e cada objeto, cada classe tem um monte de métodos. Métodos que vão executar tarefas. Então cada classe no meu código é como se fosse uma operária, que é capaz de executar um monte de tarefas e eu posso usar aquilo no momento que eu quiser. E aí, lógico, dependendo da estrutura, dependendo da minha arquitetura, eu vou ter uma série de classes especializadas, cada uma com sua responsabilidade, cada uma sendo capaz de executar suas tarefas, e eu, como orquestrador dessas classes, digamos assim, eu como criador do sistema, eu vou simplesmente pegar cada uma dessas classes e colocar ela para trabalhar. É mais ou menos essa a ideia. E aí no meu main ali da minha aplicação, vamos pensar de uma maneira mais grosseira, eu não vou ter um monte de linhas de código em sequência para executar o que eu quero. Não, eu vou ter um monte de chamadas de métodos de classes diferentes. Então eu começo no meu main, aí de repente, vamos pensar uma visão simplista, né? Eu vou ter uma declaração de variável ali, alguma coisa, e aí rapidinho eu já pego uma primeira classe, crio ela e já falo, classe, executa tal tarefa para mim. E ela começa a executar, ela me devolve um resultado, esse resultado eu já passo para outra classe, já coloco essa outra classe para trabalhar também, e aí outra e mais outra, e muitas vezes uma classe, dentro da utilização dessa classe, que é o objeto, né? A própria classe, o próprio objeto, ele já cria uma outra classe dentro dele, um outro objeto já coloca. Então a coisa começa a ir em cadeia. E tudo isso são classes, são objetos executando métodos. O meu código basicamente vai ser direcionado dessa forma. Objetos executando métodos. E aí basta eu colocar esses objetos para trabalhar, essas classes para trabalhar, né? E aí toda a execução do meu código vai girar em torno disso. Então, primeira coisa que eu preciso entender, cada classe vai armazenar um conjunto de métodos, nesses métodos é que está a maior parte da programação do meu sistema. E aí o que eu tenho que fazer é botar essas classes para poder executar e realizar as tarefas que eu preciso. Ok, além de métodos, as classes também possuem um conjunto de informações, que são os dados que vão ser utilizados por ela mesma, às vezes, ou por outras, dentro do código. E aí sim, uma classe vai ter informações e tarefas que ela executa. Em outras palavras, ela vai ter atributos e vai ter métodos. Basicamente é isso que uma classe tem.
entre classe e objeto, né? Eu estou falando aqui, hora eu falo classe, hora eu falo objeto, e aí fico variando classe, objeto, classe, objeto. Qual que é a diferença real de uma classe para um objeto? Então vamos entender isso. A classe é o conceito, é a abstração do elemento que eu quero trazer para o meu código. Então eu tenho uma entidade, uma pessoa, um cliente, uma mesa, né? Pode ser um objeto físico, uma mesa, pode ser um carro, pode ser um elemento conceitual, uma conta a pagar, por exemplo, que não é uma coisa material que eu posso pegar, mas é uma conta, é um conceito que existe. Enfim, qualquer tipo de entidade, seja ela física, material, que eu posso pegar como esse mouse, ou seja uma conta a pagar, um conceito, uma dívida, por exemplo, tudo isso, na hora que eu vou materializar no meu código, é uma classe. Todas essas abstrações de conceitos são classes. As classes são as abstrações, ok? Vou passar o slide aqui. Aqui a gente vê uma estrutura de uma classe. É assim que a gente representa esse retângulo aqui. A parte de cima, onde está mais escuro, é o nome da classe. Então essa classe aqui representa um carro. Aqui, nessa parte cinza um pouquinho, nem tão claro, nem tão escuro, né? Esse cinza aqui, tem as informações, né? São os atributos, são as características dessa classe. É aqui que as informações são gravadas. E aqui embaixo, na parte mais clara, o cinza mais clarinho aqui no fundo, a gente tem os métodos, são os comportamentos dessa classe, são as operações que ela pode executar. Então aqui, ó, é uma abstração, um carro, né? É um conceito do mundo real, é um objeto físico no mundo real. Para materializar ele dentro do meu sistema, eu transformo ele numa classe. Coloco aqui o nome dela, aqui eu falo quais são as informações referentes a essa classe, que são os atributos, e aqui eu falo quais são as tarefas que essa classe executa, as operações, os métodos que ela executa, ok? Só que, volto a frisar, isso aqui é uma abstração. Por que é uma abstração? O conceito aqui é carro. Carro é um objeto do mundo real. Ok, mas o carro em si, se eu falar a palavra carro com vocês, ele não existe. O que existe é o carro específico, é o Fiat, é o Gol, sei lá, a Ferrari, é o objeto especificamente. A classe é um conceito, é um carro. Se eu falar para vocês, me dá um carro, como que você vai me dar um carro? Ou se eu falar para vocês, para 3 alunos diferentes, pensa num carro, todo mundo sabe o que é carro, mas cada um vai pensar num carro diferente. Dificilmente vocês vão pensar no mesmo carro, ok? Então, o conceito de carro é uma abstração. O carro especificamente, aquele que eu coloquei na vaga ali, que é da marca X, do modelo Y, que tem o nome, tem a cor, tem o ano, aquele ali é um objeto. Aquilo é a instanciação de uma classe. O que é a instanciação? É quando eu pego a classe abstrata, transformo ela no objeto real. Vamos dar um exemplo mais bacana? Vamos pensar que eu preciso produzir cadeiras. Eu tenho uma fábrica de cadeiras, ok? Eu tenho um molde das minhas cadeiras. Então aqui agora eu vou colocar na máquina que produz cadeiras um molde de uma cadeira com 4 pés, um encostozinho aqui acolchoado para ficar confortável. Ela tem uma regulagem de altura e mais nada. Tem 2 encostozinhos de braço aqui e pronto. Eu pego esse molde e coloco na minha máquina de produzir cadeiras. Quando começar a produzir cadeiras, se essa máquina produzir 100 cadeiras, as 100 serão iguais. Concordam comigo? Foram produzidas a partir do mesmo molde. Então todas elas vão ter o encostozinho acolchoado, vão ter o suportezinho do braço, e eu vou poder regular a altura aqui com a manivelazinha, e aí todas elas terão essas mesmas características. Por quê? Porque foram feitas a partir do mesmo molde. O molde seria a minha classe, e as 100 cadeiras que eu produzi seriam 100 instâncias, seriam 100 objetos dessa classe, seriam 100 cadeiras feitas a partir do mesmo molde. Se eu quiser agora uma cadeira tripé, uma cadeira com 3 pés em triângulo, e que ela não tenha encosto e que seja tipo um banquinho, na verdade, né? Tenha só o tampazinho ali, sem encosto, sem acolchoamento, sem nada, e só com 3 pés.
Beleza, o que eu preciso fazer para a máquina produzir agora essas novas cadeiras? Eu preciso trocar meu molde. Então eu tiro aquele molde anterior, pego um novo molde, né, das cadeiras com 3 pés agora, coloco lá e mando produzir. Aí agora ela vai produzir mais 50 cadeiras, todas vão ser iguais ao quê? Ao meu segundo molde. Então as novas cadeiras agora são instâncias de uma outra classe, são objetos de uma outra classe. Então nesse exemplozinho que eu estou dando aqui, a classe seria o meu molde. E as instâncias, os objetos, são as várias cadeiras que eu produzo a partir de cada um desses moldes. Essa é a ideia, ok? Vamos avançar aqui e a gente vai ver melhor isso. Aqui eu tenho o código de uma classe, aquela classe carro que a gente acabou de ver. Então aqui em cima, perdi o mouse, achei, eu tenho os atributos do tipo, os nomes dos atributos, a gente já vai ver em detalhes como que cria isso aqui, apesar de eu achar que vocês já sabem. E aqui os métodos, onde eu declaro os métodos e o código de cada método. Então esse aqui é só um exemplozinho rápido, a gente já vai trabalhar com ele daqui a pouco. Aqui como que eu crio uma classe, modificador de acesso, palavra class e o nome da classe. Aqui dentro as definições dos recursos, os métodos, os atributos. Então é assim que eu crio. Modificador de acesso, a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas se essa classe é pública, se ela é privada, se ela é protegida, enfim, são as possibilidades que eu tenho e a gente vai ver o significado disso. A palavra class é uma palavra reservada, ela que indica que é uma classe que vai ser criada, e aqui o nome que eu quero dar da classe, no caso do exemplo ali seria a classe carro. E aqui eu começo a colocar os atributos e métodos que eu quiser que essa classe tenha. Definição dos atributos de uma classe. Modificador, mesma coisa, modificador de acesso, o tipo de atributo, o nome do atributo e aqui uma parte que é opcional, se eu quero atribuir um valor inicial ou não. Aqui temos dois exemplos, private int, código, é um atributo do tipo private, do modificador de acesso private, né? O tipo é inteiro, um int, e o nome é código, e ele não tem um valor inicial. E aqui embaixo um outro exemplo do mesmo atributo código sendo criado com valor inicial igual a zero. Então eu posso ou não definir o valor inicial de um atributo, ok? Definição dos métodos de uma classe. Modificador de acesso, tipo de retorno, nome do método e os parâmetros. E aqui dentro o corpo desse método. Modificador, a mesma coisa, vai definir a visibilidade, né, se é público, privado, protegido e por aí vai. O tipo de retorno é o tipo de valor que esse método vai retornar, um inteiro, um string, um booleano, ou não vai retornar nada. Alguns métodos não retornam valores, nesse caso eu uso aqui a palavra reservada void. Então se eu tiver aqui, por exemplo, um public void mais o nome do método, esse void significa que esse método não retorna valor algum para quem chamou. Depois vem o nome do método, é a forma de fazer referência para ele. E por fim, os parâmetros, que vão ser uma lista de valores que esse método vai poder utilizar durante o corpo dele. Lembrando que os parâmetros são separados. Primeiro o tipo de dado, nome do parâmetro, vírgula, e aí eu vou separando esses parâmetros por vírgula. Avançando aqui o nosso exemplo, aqui eu vou voltar a falar do exemplozinho do molde e das instâncias e tudo mais, vamos entender isso mais a fundo. Aqui nós temos a nossa classe carro, agora sim desenhadinha como um conceito abstrato, né? O que ele tem? Características, comportamentos. Então, características do meu carro, ano, marca, modelo e aí etc. Comportamentos que o meu carro pode ter são os métodos que ele executa. Ele liga, ele acelera, ele desliga e etc. E os objetos dessa classe, que aí é cada um dos carros, vamos pensar no exemplozinho do molde e das instâncias. O molde do meu carro é a classe, tem essas características, esses comportamentos. Quando eu começo a produzir vários carros a partir desse molde, carro 1, carro 2, carro 3 e por aí vai, todos eles têm as mesmas características. O que isso quer dizer? Todos eles têm ano, marca, modelo. Todos eles têm os mesmos comportamentos. Ligam, aceleram e desligam.
Poderia ter outras características aqui, cor, número de portas e por aí vai, todas que eu quiser. Todos eles vão ter cor, todos eles vão ter número de portas e por aí vai. O que é que diferencia um carro do outro então? 3 carros que eu produzi a partir do mesmo molde, se eles possuem as mesmas características, os mesmos comportamentos, o que vai diferenciar um do outro? São os valores dos atributos, são os valores dessas características. Então todos eles têm ano, todos eles têm cor, todos eles têm marca. Mas o primeiro deles é azul, o segundo é preto, o terceiro é vermelho. Ano 2010, 2015, 2018. Marcas diferentes também. E por aí vai. Todos eles são carros produzidos a partir do mesmo molde, da mesma classe. A classe determina os atributos. Os valores dos atributos é o que muda de um objeto para o outro. E aí eu tenho objetos diferentes produzidos a partir da mesma classe com valores de atributos diferentes. E aí vem os estados. Cada um desses objetos, e não a classe, cada um desses objetos, ou seja, cada um dos carros que eu produzi, podem estar em um estado diferente. Então eu posso ter um dos carros parado, o outro pode estar acelerando, o outro pode estar reduzindo. Cada objeto vai estar em um estado em um determinado momento durante a execução do meu código. Lembrando que o estado é do objeto e esse objeto ele pode assumir diferentes estados ao longo da execução do sistema. Os estados variam ao longo do tempo. Depende dos atributos daquele objeto. Vamos trazer um outro exemplo, mas que eu consigo entender em termos de código para mostrar para vocês. Vamos pensar num boleto. Esse boleto vai ter uma data de vencimento e ele vai ter uma situação, se ele já foi pago ou não. Okay? E ele pode estar em diferentes estados. Ele pode estar quitado, ele pode estar em atraso, ele pode ainda estar em aberto, né? Ainda vai vencer, e outras possibilidades. Essas 3 estão boas para a gente exemplificar. Se eu pegar o meu primeiro boleto, o boleto 1, boleto 2 e boleto 3, todos eles vieram a partir da mesma classe, que é boleto, mas o meu primeiro boleto vence hoje, ainda não foi pago. Então ele ainda está em aberto, ainda, né? Não chegou ao final do dia, ele ainda não venceu. O meu segundo boleto, ele venceu ontem e ainda não foi pago. Então, opa, esse está atrasado. E o meu terceiro boleto vence amanhã e já foi quitado. Ou venceu ontem e já foi quitado, já foi pago. Então, esse está quitado. Meus 3 boletos são 3 objetos a partir de uma mesma classe, possuem as mesmas características que são data de vencimento e situação. Todos os 3 possuem isso, só que os valores mudam. As datas mudam e a situação muda. Em função da data e da situação, eu digo se ele está atrasado, se ele está quitado ou se ele ainda está em aberto. Então, os valores dos atributos de um objeto é o que determina o estado que aquele objeto se encontra. E isso pode variar ao longo do tempo. Por que pode variar ao longo do tempo? Porque hoje o meu objeto boleto, o estado dele é em aberto. Passou 5 minutos, esse boleto foi pago, eu executo um método lá da classe, que é um pagar boleto, por exemplo, a situação dele muda de aberto para quitado, porque o estado dele ali que antes falava que não estava pago, agora fala que já está pago. Então o estado do meu boleto muda, que é um objeto, né, o meu boleto 1, o estado dele mudou a partir da execução de um método que muda o valor de um atributo e com isso o estado dele muda. Mais ou menos essa é a ideia por trás dos objetos e dos estados dele. E as classes são as abstrações. Aqui eu tenho um exemplo bem legal de como que uma classe pode ser uma abstração. Aqui embaixo eu tenho os animais. Ó. Então a classe aqui seria animal, certo? Aí eu posso falar com vocês, pensa no animal. Todo mundo vai pensar no animal, certo? E a gente pode olhar para isso aqui, ó, características e comportamentos, e começar a perceber que algo não se encaixa. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Vamos supor que esses são os animais que cada um de vocês pensou. Todos eles têm tamanho, cor e raça. Ok. Todos eles nascem, morrem e se alimentam. Ok. Todos eles têm isso,
Quando eu falei animal, todo mundo entende o conceito de animal, apesar de cada um ter pensado um animal diferente. Eu falei da abstração, vocês pensaram no objeto. Só que agora olha os estados aqui. Eles podem estar parados, em movimento ou voando. Será que isso é verdade? Será que todos esses animais aqui podem estar parados? Pode. Podem estar em movimento? Pode. Voando? Será que todos eles podem estar voando? Não ia dar muito certo se o elefante começasse a voar, né? Então, nem todos. O conceito de animal, que é a abstração, todo mundo conhece. O meu objeto em si, ele pode ser especializado de acordo com o tipo de animal que eu quero ter. E aí é aquele exemplozinho que eu dei lá no início. Cadeira com 4 pernas, cadeira com 3 pernas. Se eu quero mudar as características, eu preciso de uma outra classe. Então, eu tenho animais que voam e animais que não podem voar. Eu não consigo, numa mesma classe, concentrar essas duas coisas. Eu vou precisar de classes diferentes. Eu vou precisar de uma classe para separar os animais que voam, de uma outra classe animal para separar os animais que não voam. Aí eu posso criar duas classes e aí eu posso ter várias instâncias de cada uma delas. Aí eu posso ter vários tipos de animais que voam, posso ter vários tipos de animais que não voam. Então essa é a ideia. Depois, obviamente, eu vou mostrar para vocês como que eu vou especializar as classes e aí eu consigo separar animais que voam, que não voam, enfim, carros do tipo 1, do tipo 2, a gente consegue ir caracterizando e especializando essas classes, ok? Mas por enquanto é importante que vocês percebam aí a diferença entre classe e objeto e o conceito de cada um deles. Aqui são os objetos em si, né, que eu estava falando deles, então os objetos refletem os comportamentos dos objetos do mundo real. A grande maioria do trabalho durante a execução do código, ela ocorre dentro dos objetos. São os objetos que de fato são criados, né? A classe ela é conceitual. Quando eu preciso que alguém trabalhe para mim, eu crio uma instância de um objeto e é essa instância desse objeto que vai executar o método. Essa instância desse objeto que é aquilo que eu falei lá no início da aula. Objeto, faz o trabalho X para mim, executa a tarefa tal para mim. Então eu vou criar um objeto a partir de uma classe e vou pedir para esse objeto executar um dos métodos dele e aí sim ele começa a executar as tarefas. Como eu disse, o objeto possui identidade, né, comportamentos e estados. A identidade é justamente o que diferencia um objeto do outro, são os valores dos atributos. Isso vai dar identidade aos objetos. Avançando aqui, aqui o exemplo que eu estava falando, assim como alguém pode fabricar um carro, né, a gente pode construir os objetos. Então eu tenho o molde, eu tenho as especificações desse objeto, que é a classe, construo quantos objetos eu quiser a partir daquela classe. Então nesse slide aqui agora eu traço, né, só descrevendo a diferença, aquilo que eu já expliquei entre as classes e os objetos, só listando aqui, né, então aqui nós temos o que seria a definição da classe, né, com quais são as características e os comportamentos. E aqui eu tenho uma lista de objetos dessa classe. Então, carro 1, carro 2, carro 3, com os valores, né, dos atributos e os comportamentos. Ok? Só para ficar bem descrito aqui e bem listadinho direitinho as diferenças entre um e outro. Vamos falar de construtores agora. Eu falei que a gente cria objetos a partir de classes. Como que eu faço isso? Eu uso um construtor. Toda classe tem seus construtores e eles são bem definidos. Vamos criar uma primeira aqui no Eclipse e a gente começa a ver com relação a isso. Então eu vou trocar aqui do slide para o Eclipse e vou pegar a primeira classe e vou criar ela aqui. Vou dar um botão direito, nova classe. E vamos criar nossa classe carro. Criei aqui. E pronto. Está criada a nova classe, Public Class Carro, não fiz nada ainda. E aqui eu vou começar a definir os atributos e métodos. Eu vou pegar o código pronto aqui, só para facilitar. Os atributos, Ctrl C,
E aqui eu vou dar um Ctrl V. Esses seriam os atributos do meu carro. Ixi, peguei errado. Pera aí, desculpem. Eu peguei do cliente. Deixa eu pegar do carro aqui. Agora sim. Pequena falha. Copiei. Vou apagar isso aqui. Pronto, agora sim. Então nós temos aqui o ano, que é do tipo inteiro, o modelo, que é uma string, a marca, que é uma string, e o número de portas, que é um inteiro também. Todos eles são privados. Okay? Depois a gente vê a questão dos modificadores de acesso, o que significa o privado, o que significa o público. Nós vamos ter uma aula para falar disso ainda. Mas por enquanto vamos assumir que os atributos de uma classe são sempre privados. Depois eu vou explicar por quê. Aqui são os elementos da minha classe. E aqui os métodos da minha classe. Copiando aqui. E vou colar aqui. Pronto. Os 3 métodos. Nenhum deles retorna valor, ó. Todos eles são void. Liga, acelera e desliga. E aqui o código que eu quiser colocar vai ser o código do meu método. Pronto, salvei. Está criada a minha classe carro. Como que eu utilizo essa classe? Como que eu trabalho com ela? Eu vou criar uma nova classe aqui, que vai ser a minha aplicação. Vamos chamar de app carro. Vou colocar o método main nela. E aqui está o que seria a minha aplicação, né? Com o meu main. Eu posso dar um run aqui e ele já vai executar. Quero usar aquela classe carro nessa aplicação aqui. Quero ter carros, colocar valores nos atributos. Quero falar que um é azul, que o outro é preto. Quero colocar os métodos para executar, né? Vamos colocar um sysout aqui dentro de cada um. Então vou colocar um corpo nesse método aqui, ó. Tá carregando aqui. Pronto. Carro ligando. Vamos deixar ou ligado, né? Vai ficar melhor. Ok. Aqui eu vou colocar carro acelerando, só para ficar bonitinho nesse exemplo. E aqui eu vou colocar um carro desligado aqui. Pronto. Salvei minha classe. Então agora quando eu invocar esses métodos, ele vai exibir um textinho no console aqui. Como que eu faço para criar um objeto dessa classe e aí sim executar um método? Lembrando do que eu disse, quem executa os métodos são os objetos. Então eu preciso de um objeto para executar um método. Mais para frente, aí talvez alguns de vocês já conheçam tudo isso que eu vou explicar aqui, mas pra gente a gente vai ver que existe também possibilidade de eu ter classes executando métodos, tá? São classes estáticas, mas isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto vamos ficar com a ideia de que para que um método seja executado eu preciso de um objeto, eu preciso de uma instância daquela classe, eu preciso pegar aquela classe, tirar ela do conceito abstrato, transformar ela num objeto real e concreto, ok? Como que eu faço isso? Aí eu vou voltar no slide, opa, aqui, e aqui que entra os construtores. Para poder criar uma instância de uma classe, eu preciso de um construtor. E aqui que eu estou falando, ó, os construtores são métodos que possuem o mesmo nome da classe. Ele é semelhante ao método, mas para eu chamar um construtor, eu uso o operador new. E aí vocês já devem ter usado. É exatamente quando eu falo um new para uma classe qualquer. É aquele new lá no código. Então vamos criar um objeto da classe carro. Eu coloco aqui carro. Vou chamar de car para não confundir. Depois eu falo do padrão, ok? E aqui eu chamo new carro. Pronto. Isso cria uma instância de carro, que é esse cara aqui. Eu posso chamar de car1. Posso criar uma segunda instância. Vou replicar essa linha aqui. Ctrl C, Ctrl V. E aqui car2. Pronto. Tenho duas instâncias de carro. O mesmo carro, a mesma classe,
2 objetos. E agora eu posso colocar para executar. car1 ponto acelera. Se eu executar aqui, vamos ver o console, executou, ó, carro acelerando, ele escreveu a mensagem. Se eu quisesse, eu poderia ter feito a mesma coisa com o carro 2, poderia ter invocado qualquer um dos métodos, ó, carro 2, desliga, executando, ó, carro desligado, ok? Então, é assim que eu crio objetos a partir de uma classe e coloco esses objetos para trabalhar. Qual que é a ideia do construtor? Vou voltar aqui. Aqui é aquela instrução que eu digitei para criar uma instância do carro. Esse primeiro nome aqui é a classe que eu vou instanciar. Então é aqui que eu falo de qual classe que aquele objeto vai ser. Aqui é o nome da instância. E aí vocês viram lá que eu escolhi car1, car2. Eu poderia ter colocado o nome que eu quisesse. X, Y, ABC. É o nome de instância, tá? É a forma como eu faço para me referir àquele objeto. Vou colocar o igual. O new é o operador que indica que uma nova instância vai ser criada. É o operador que eu uso para chamar o construtor. Então, toda vez que eu vou chamar o construtor, eu uso o new. E esse cara aqui, o carro com abre e fecha, é o construtor da classe. E aí, como estava falando no slide, o construtor é um método que tem o mesmo nome da classe. Ok? Aí você pode me perguntar assim, voltando aqui para o código, professor, mas se é um método, por que esse método não está aqui na classe? Eu não tenho um método chamado carro aqui. Como que eu posso invocar um método, igual eu tenho o desliga aqui que eu invoquei, né, da minha classe carro, do meu objeto carro 2, está aqui o desliga. Como que eu posso falar new carro, e isso aqui é um método da classe carro, se ele não está aqui? Toda classe, pessoal, assim que você acaba de criar, ela já possui um construtor. Na verdade, não só um construtor, ela já possui alguns métodos. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou criar uma classe nova do nada. Ó, acabei de criar new class, vou chamar ela de ABC, tá? Só para dar o exemplo aqui, daqui a pouco eu já apago ela. Ó, criei, não toquei mais nada, tá aqui. Public class ABC, sem nada dentro dela. Aí aqui dentro da minha aplicação, ó, eu posso criar uma instância de ABC. ABC, vou chamar de X, só para ficar bem diferente. Nome da instância e nome da classe, vocês perceberem exatamente o que eu quero. Igual a new, estou invocando o construtor. Quem é o construtor? Um método com o mesmo nome da classe. ABC e fecho. Pronto. Já está aqui uma instância do X. Eu já posso executar uma série de métodos. Ó. Como assim X tem todos esses métodos se eu não criei nada? Como assim ABC pode executar esse tipo de coisa se ABC está vazio, não tem nada? Toda classe herda de uma classe principal em Java, né, que é a origem de todas, que é a base para todas, que é o object. Então toda a classe implicitamente herda de object. Isso é da linguagem. E tudo isso são características de object. Depois a gente vai ver o que significa eu falar que uma classe herda da outra e por que ela tem essas coisas. Isso vai ser quando a gente falar de herança na próxima aula. Mas a princípio o que vocês precisam entender é que uma classe, quando ela herda da outra, ela ganha tudo que a outra classe tem. Vamos deixar assim por enquanto. E aí no caso, como eu disse, que todas as classes elas herdam de object, implicitamente eu não preciso fazer nada para que isso aconteça. Só de ser uma classe ela já herda de object. Object já tem tudo isso. E object já define que toda classe vai ter um construtor com o seu próprio nome. Então não preciso fazer nada para que isso aconteça. O simples fato de eu criar uma classe já faz com que essa classe tenha esse método com o mesmo nome dela. Ok? Esse é o construtor. Vou apagar esse ABC aqui. E é ele que eu uso para poder criar a instância. É o que faz todo sentido, né? Imagine se as classes não já tivessem um construtor implícito. Aí eu crio uma classe. Como eu não tenho construtor, eu não consigo criar instâncias para essa classe. É uma classe que não pode ser instanciada. Não faria muito sentido. Ok?
Não nesse momento, né? Porque existem classes que não podem ser instanciadas e tem um porquê disso. A gente vai ver isso também mais pra frente. Mas voltando aqui na sequência da nossa aula, eu tenho aqui então um construtor. Como são os construtores? Se uma classe não definir o seu construtor, o que eu estava falando, o próprio compilador vai oferecer um construtor padrão, que é com o próprio nome da classe, e aí ó, ele não tem parâmetros. Ele é simplesmente para criar uma instância. Só que eu posso criar meu próprio construtor. Eu quero que uma classe seja instanciada e eu quero que durante a instancialização, durante a criação de um objeto, eu já quero que coisas sejam executadas. Então eu posso definir meus próprios construtores. Aqui nós temos um exemplo de carro com dois construtores. Eu posso sobrecarregar. Então aqui aquele exemplo que eu estava mostrando com os atributos e os métodos. E aqui agora eu tenho construtores. O primeiro deles não faz nada. Ele é vazio. Esse aqui é o sem parâmetros, nem precisava ter implementado, né? A classe já vem com ele. Só que, como eu quis implementar um outro, eu sobrescrevi, aí eu preciso dos dois. E na hora de invocar, eu posso invocar tanto um quanto o outro. Então vamos fazer isso aqui no código. Vou passar para o Eclipse, vou lá na minha classe carro e aí vou criar os construtores na mão. Aí eu estou criando o construtor explicitamente. Public carro, um método com o mesmo nome da classe, e ó, já sabe que é um construtor. E aqui eu vou querer setar os atributos na hora que eu crio a instância. Então, int ano, string modelo, string marca e int número de portas. E aqui eu vou usar esses parâmetros que eu estou recebendo para definir os atributos. Então o que eu estou falando? Que o ano da minha classe, o ano da minha instância, vai ser igual ao ano que eu passei como parâmetro. E a mesma coisa eu vou fazer para os outros. Opa, errei aqui. Pronto. E agora, ó, percebam que já gerou um erro aqui. Por quê? Porque como eu mudei o construtor, agora o meu construtor, ele precisa de 4 parâmetros. Olha lá. Inteiro, string, string e inteiro. Ok? Então eu vou passar aqui o primeiro ano, 1980. Uma string marca, vou passar aqui X. Modelo, vou chamar de conversível. Nem sei se existe esse modelo para carro, né? Mas, e número de portas 2. Pronto. Tá aqui, ó. E para o meu segundo carro, vou passar aquele ano 2010. Marca Y. Modelo SUV. Número de portas 4. Tá bom. Pronto. E agora sim, eu já tenho 2 carros diferentes criados e eu já defini os valores dos atributos ó, na própria passagem dos parâmetros. Ah, mas e se eu quiser ter uma instância do carro e não quiser passar parâmetro nenhum? Aquele método original. Por isso, é uma boa prática. Toda vez que eu sobrescrever o construtor, ó, eu fazer isso aqui, que eu estou fazendo agora. Manter o construtor padrão. E aí, eu poderia criar uma instância de carro, chamando qualquer um dos 2 construtores. Ó. Vou criar aqui um carro. Na hora de chamar o meu construtor, ó,
eu tenho todos os dois disponíveis. Posso usar tanto esse quanto esse aqui, com parâmetros ou sem parâmetros. E aí eu escolho qual que eu quero usar. Todos os dois estão disponíveis. Ok? Bacana. É assim que eu crio instâncias de classe e coloco elas para trabalhar. Falando dos padrões de nome agora, eu dei nomes diferentes, né, para poder me referir às classes, mas por padrão, por convenção, o correto é eu dar para a instância o mesmo nome da classe, só que as classes com a primeira letra maiúscula, as instâncias com a primeira letra minúscula. E aí, se eu tiver classes com nome composto, primeiras letras de todas maiúscula, na instância, primeira letra minúscula, as outras letras maiúsculas. Então vamos pensar numa classe com nome composto aqui. Vou criar uma classe gerente de banco. Então eu vou chamar essa classe de gerente banco. Esse é o nome da classe, ok? Vamos supor que eu já tivesse criado essa classe aqui. Eu ia dar um new nela. A classe eu me refiro dessa forma, a instância eu me refiro dessa forma. Primeira letra minúscula, o resto tudo igual. Primeira letra maiúscula. Por padrão, usa-se dessa forma. E aí, toda vez que vocês vejam uma referência ao objeto, se o primeiro nome for, se a primeira letra for maiúscula, estou me referindo à classe. Se a primeira letra for minúscula, estou me referindo ao objeto. Ok? E aí, a gente faz o padrão aqui, ó, referência para classe, referência para objeto, referência para classe, referência para objeto. Então esse car2 aqui, ó, ele é uma classe ou é um objeto? Olha a primeira letra aqui, minúscula, ele é um objeto. Ok? Então vamos tentar trabalhar assim, isso é um padrão de mercado, todo mundo trabalha desse jeito, vamos já aprender da forma correta. Voltando para o slide, aqui a explicação sobre os construtores. O exemplo é esse que eu acabei de dar, me antecipei, né? E agora eu vou falar da referência this. O que é a referência this? Quando eu coloco this, inclusive, naquele exemplo ali eu usei para falar do construtor, eu estou fazendo referência ao objeto e não à classe. Por que isso é importante? Porque em alguns pontos pode ficar ambíguo um atributo, ou um próprio método, ou aquilo que eu quero utilizar. E aí eu preciso explicitar, eu preciso definir se eu estou fazendo referência para o objeto, ou se eu estou fazendo referência para a classe. E aí com o this eu consigo resolver esse problema. A utilização mais comum é quando eu vou setar atributos. Deixa eu voltar aqui no Java, no Eclipse, e aí vamos ver a parte da classe. Imaginem se eu não tivesse usado o this aqui, ó. Vou tirar o this fora. Ó. Olha como ficou. Ano é igual a ano, modelo é igual a modelo, marca é igual a marca, número de portas é igual a número de portas. Não faz muito sentido, né? E aí? Esse ano aqui é qual? Esse modelo aqui é qual? Tá tudo errado nesse código. Porque aí, ó, eu estou falando desse cara aqui que entrou como parâmetro. Marca. Eu estou falando desse que entrou como parâmetro. Eu não estou falando desse aqui. Ah, mas eu quero me referir ao ano daquela classe que eu estou trabalhando e não ao parâmetro do método. Então eu coloco this. This, ponto. Nesse momento eu sei que esse this aqui é o ano da instância. E esse aqui é o parâmetro. Então eu estou falando que o ano do carro que eu estou instanciando é igual ao ano que eu recebi como parâmetro. E aí sim agora funciona. Eu coloco this nos outros e aí sim eu seto todos os atributos da minha classe com o valor dos parâmetros que eu recebi. Então o this, ele é isso, ele é a referência à própria classe. Existem várias razões de eu precisar usar o this, essa é a mais comum, mas em muitos pontos, quando eu preciso fazer referência ao objeto especificamente, eu preciso explicitar isso, eu preciso tirar a dúvida
e mostrar explicitamente que é para a instância que eu estou fazendo a referência, estou me referindo a ela, eu uso o this, ok? Bom, aqui o exemplo, né? Eu tenho uma classe point com dois atributos públicos inteiros. Aqui um construtor com parâmetros. Sem o this, ó, não faz sentido, fica ambíguo. Com o this, problema resolvido. Aqui eu tenho a referência de quem são esses dois e de quem são esses dois. O this aponta para os atributos da classe. Esses aqui sem o this são os parâmetros do método, ok? Vamos falar agora do escopo dos atributos. A gente já falou da questão deles serem do parâmetro, né, do método, ou serem da própria classe. Vamos falar do escopo agora. O que é isso? É o alcance dos atributos, até onde ele é válido e até onde ele não é válido. E eu vou usar uma classe aqui de exemplo que eu criei só para mostrar isso para vocês. Eu criei uma classe aqui chamada escopo. Vou pegar o código dela e já vou colar aqui. Vou fechar todas essas e vou criar uma nova classe aqui que eu vou chamar de escopo. E vou substituir o código dela aqui por aquele que eu copiei. Então observem comigo aqui. Eu tenho um atributo x, que ele é igual a 1, então eu já inicializo ele com 1. Aí eu tenho o main, né, que a minha classe vai começar a executar o meu sistema, digamos assim, meu projeto vai começar a executar. E logo de cara eu já crio um atributo x dentro do main. E aqui de cara eu já tenho uma ambiguidade, ó. Eu tenho um atributo x que é da classe, tem atributo x que é do main, ok? Aqui eu mando ele mostrar o valor de x. Aqui eu mando ele mostrar o valor de x de novo, só que aqui eu pus o nome da classe na frente, ó. E aqui eu chamo o mesmo método duas vezes. Use local variable, ok? O que eu tenho dentro desse método? Primeira linha dele, ó, ao x aqui de novo aparecendo com o valor 25. E isso foi feito intencionalmente. Eu tenho um x na minha classe, que não está dentro de método nenhum. Eu tenho um x dentro do meu método main. E eu tenho um x dentro do meu método useLocalVariable, que o meu método main chama. E executa ele duas vezes. O que acontece com esse x no final das contas? E aqui, ó, quando eu estou executando esse método, cada vez que eu executo ele, ele manda mostrar o valor de x, depois ele incrementa no x, manda mostrar o valor de x de novo, manda mostrar o valor de escopo x e incrementa no escopo x. Será que ele vai mostrar cada vez que eu mandar mostrar aqui o x? Vamos ver isso? Só que para mostrar para vocês, eu vou colocar um breakpoint e eu vou executar debugando, para a gente poder ver passo a passo da execução, para vocês entenderem a questão do escopo. Então, eu vou colocar aqui o debug as Java Application. Ele pede para mudar a perspectiva, eu vou falar que sim. Pronto. Vou diminuir aqui para a gente conseguir ver bastante o código e para a gente conseguir ver o console também, que é onde ele vai exibir. E aqui ele já está executando e parou na primeira linha. Aí antes de eu mostrar para vocês, eu vou explicar o conceito, tá? Qual que é o escopo de um atributo? O escopo é o método onde ele está. É o escopo interno, digamos assim. Então, é o método onde aquele atributo foi definido. Nesse caso aqui, esse atributo foi definido aonde? Foi no método main. Então, o escopo dele é o método main. Ele só existe enquanto esse método está executando. Assim que esse método termina de executar, esse x aqui deixa de existir. Esse outro x aqui, qual que é o escopo dele? O método useLocalVariable. É sempre o método onde ele foi criado, é sempre aonde ele foi criado. Assim que esse método terminar de executar, esse x aqui deixa de existir. E esse x aqui, qual que é o escopo dele? Minha classe. Quando que ele deixa de existir? Quando a classe deixar de existir. E como nesse caso aqui, a minha classe é ela mesma que executa a aplicação, esse x aqui vai executar, ele vai existir
durante todo o projeto, durante toda a execução do sistema. Ok? Quando eu faço referência para um x qualquer, como esse aqui existe em todo o escopo do projeto, quando eu falo x, eu estou falando de quem? Já que o meu método main, ele enxerga dois x diferentes. Ele enxerga o x dele mesmo e ele enxerga o x da classe. De quem que eu estou falando? Ok? Então é isso que a gente vai ver. E nesse caso aqui a mesma coisa. Esse cara enxerga os dois x, né? Esse método. Ele enxerga o x do próprio método, ele enxerga o da classe. E esse aqui, será que ele enxerga também? Já que o use local variable está dentro de main. Então main não terminou ainda. Quando eu executo esse método, main ainda está executando. Então teoricamente esse x aqui ainda não morreu. E aí, quem que ele enxerga? Quando eu estou executando e mando mostrar o x. Vamos ver? Agora eu vou executar então. Então primeira linha, x igual a 5, eu só defini o x. Ó. Tá lá, ele é igual a 5. Ok? Vou mandar exibir. Qual x que ele exibe? Ele exibe o x do método. Primeira regrinha, quando eu não faço referência a qual x que eu estou exibindo, ele vai executar sempre, ele vai trabalhar sempre o x do método. Ok? Então se fosse uma operação x mais 2, x mais alguma coisa, se eu mandar gravar x, qualquer coisa que eu mandar fazer com x, que eu me referi somente dessa forma, é o x aqui do método. Ok? E esse segundo aqui, ó, exibiu 1. Por quê? Porque esse aqui é o da instância. É esse aqui, ó. Como que eu sei? Por isso eu coloquei o nome da instância na frente. Escopo.x. Então, é assim que eu faço referência para o elemento da instância dentro de um método que tenha o mesmo elemento. Obviamente, se esse cara aqui chamasse y ou outro nome qualquer, eu não precisaria da palavra escopo. O meu método já ia enxergar. Mas como eu tenho um x aqui, aí eu preciso falar para o meu método que eu quero referir ao x da classe e não ao x do método. Então eu tenho que pôr o nome da classe na frente. Senão ele vai achar que é o do método sempre. Ok? E agora vamos para a primeira execução do use local variable. Vou dar um step intro aqui, que vai entrar. E aí, ó, entrou na execução do método. Primeira linha dele, declarei um novo x igual a 25. Mandei mostrar. Quem que ele vai mostrar? Como eu já disse para vocês, se eu estou fazendo referência para x, não falei qual x que eu quero, ele sempre vai executar o do método que está rodando. Então, ó, já mostrou aqui o 25, que é o valor do x que eu acabei de instanciar. Quando eu falo x++, de quem que eu estou falando? Desse x aqui, o x do método. Sempre que eu não falar, é ele que vai ser apontado. Então eu alterei o valor de x, mando mostrar de novo. 26. Ó. Ele pegou o x que era 25, aumentou 1 e mandou mostrar 26. Aí agora eu mando mostrar escopo.x. Estou mandando mostrar esse x aqui da minha classe. Quando ele executar, ó, mostrou 1. Eu mando somar no escopo.x. Somei. Qual x que foi somado? O x da minha classe. Nesse momento agora ele deve valer 2. Se eu mandar mostrar, ele vai ser 2. E aí, terminei o método useLocalVariable. Vai voltar para o main. Voltou para o main. E vou executar o método de novo. Então eu vou dar outro step intro. Entrou no método na segunda vez. Declaro o x novamente. Lembram que ele valia 25 e eu aumentei para 26? Por que que agora ele volta a ser 25 e eu declaro novamente? Porque assim que o método terminou, ele morreu, digamos assim. Ele só existe dentro do método. Acabou o método, ele acaba, porque ele foi criado no método. Então agora eu crio ele de novo e mando mostrar, ó, e mostro o 25 outra vez. Mando incrementar, ele incrementa, mostra, ó, 26 de novo. Só que o meu escopo.x, quando eu mandar mostrar, olha lá, ele já é 2. Porque na primeira vez que eu executei o método, eu já alterei o valor dele. E ele não morre junto com o método. Ele continua existindo.
E agora quando eu aumentar 1 aqui, ó, meu escopo.x, ó, já passa a ser 3. E o valor dele vai sendo mantido até a minha aplicação encerrar, ok? Voltei para cá, agora sim a aplicação vai encerrar e agora sim zerou tudo. Voltando aqui, então essa aplicaçãozinha aqui, esse exemplo eu criei para vocês perceberem a questão do escopo. Se eu tivesse aqui, ó, vou até incrementar isso aqui, uma outra variável chamada y, eu posso fazer referência a y aqui, ó, sem usar a palavra escopo na frente, sem problema. Por quê? Porque ele sabe que eu estou me referindo ao y do escopo, porque é o único lugar que tem y. Então ele não tem dúvida. Como o x tem tanto dentro dele quanto na minha classe, se eu não fizer a referência com a palavra escopo, ele vai entender que é esse aqui. Para ele entender que é esse aqui de cima, eu preciso colocar a palavra escopo na frente. Ok?